Eu lhe dou as boas-vindas ao curso de GeoGebra e neste vídeo nós vamos falar de operações com funções. Então, eu vou criar aqui uma função, por exemplo, f de x igual a x, que é a função identidade. Vou criar uma outra função, g de x igual a x ao quadrado. Então, estou aí com as duas funções. Eu não vou exibir as duas funções e vou fazer a operação f mais g. Note que não precisa colocar f de x, g de x. Só f mais g, ela já vai fazer. E note também que eu não dei um nome para essa função. Então, automaticamente, ela vai criar um nome para essa função. Chamou de h. Então, ela está fazendo g, que é x ao quadrado, mais h, que é x. Então, ficou af mais ag. E ele está mostrando, ó, quando eu coloco o mouse, né, em cima aqui da função e espero, fica aí a função h é f de x mais g de x, justamente o que eu queria. Eu posso também fazer a função g de x, eu vou fazer a g dividido pela f e dou enter. Olha aí, ficou x ao quadrado sobre x. Agora, interessante, né? Porque você sabe que x ao quadrado sobre x, para x diferente de zero, você pode simplificar essa função. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso dar um clique duplo aqui e existe um comando simplificar. Vou marcar aqui, dar Ctrl X, que eu estou copiando, e, na verdade, eu estou recortando, né? Que eu copio e guardo isso daí, e vou escrever simplificar aqui, ó. Então, já tem aqui, ó, simplificar função. Eu clico aqui no simplificar função e dou Ctrl V. E eu tenho a função lá. E dou OK. Quando eu dou OK, ó, ele já simplificou x ao quadrado sobre x dá x. Então, é bem interessante aí essa função simplificar, né? Que quando é possível fazer a simplificação, a função, a gente tem uma outra representação para a função, né? Fica bem interessante. Bom, eu posso também fazer a composição de funções, que é bem interessante. Eu posso fazer f de g de x. Na verdade, eu posso fazer g de qualquer outra coisa. Eu posso até colocar uma função aqui, a função g de e elevado a x, por exemplo. Então, olha aí o que eu estou criando. Uma função f de g de e elevado a x. Estou fazendo uma composição de três funções, né? Então, ó, a função f era a função identidade, que ficou e elevado a x mesmo, né? Mas aí eu estou fazendo com a g, então ficou ela ao quadrado. Então, aqui é a composição de f de g de e elevado a x, né? Então, ficou bem interessante. Então, eu tenho aí função composta também. Bom, outra coisa interessante que nós temos também é a tangente a uma função. Então, por exemplo, se eu pego um ponto e coloco no gráfico da função, eu posso movimentar esse ponto no gráfico da função, né? Mas aí eu quero calcular a tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Então, eu venho aqui e escrevo tangente na caixa de entrada e ele tem aqui, ó, tangente ponto função. Clico aqui. Qual é o ponto? É o ponto A. E qual é a função? É a função Q, que é a função que está habilitada aqui, ó, é a função Q agora. E aí ele criou aqui a reta tangente ao gráfico da função. Então isso daqui é muito legal, porque quem já estudou cálculo aí, tem a equação da reta tangente ao gráfico da função num ponto. Então eu posso movimentar aqui e eu sempre vou ter a reta tangente, né? Vou mudar essa função aqui para a função x ao cubo, por exemplo. E aí nós temos aqui, ó, a tangente, ó, fica bem interessante aqui, ó, que ela vai e varia bastante aqui, né? Bom, aí você fala assim, mas lá no cálculo também o professor passava questões que tinha tangente e a equação da reta normal. Então, como é que eu encontro a reta normal? Então, você pega aqui a reta perpendicular à reta tangente passando por esse ponto. E aí nós temos a tangente e a normal.
E o mais legal, né, é que você tem as equações delas aqui, ó. Essa daqui é a equação da tangente, essa daqui é a equação da reta normal, né? Bom, eu também tenho como calcular integrais. Então, é bem interessante, por exemplo, se eu for fazer o cálculo da integral dessa função aqui, integral de x ao cubo, deixa eu não exibir aqui essas tangentes, a integral de x ao cubo, né? Eu vou calcular aqui, ó. Então eu digito integral função. Então eu quero calcular a integral da função. Que função é essa? É a função Q. Então, dou enter. Ele calculou aqui, ó, é 1/4 de x a quarto. Está aqui o gráfico da função. Né? Eu falo, mas eu quero calcular, então, lembra que a gente tinha uma questão lá que era calcular a área sobre a curva? Então, eu vou calcular aqui, por exemplo, a integral, né, de 0 a 1 dessa função aqui. Aí eu vou ter, né, a área sobre a curva. Então, vou fazer aqui, ó, integral, digito aqui, integral. Aí eu vou colocar aqui, integral, função, valor inicial, valor final, porque eu quero que seja de 0 a 1. Então, clico aqui e vou colocar quem é a função. A função é a função Q, que é x ao cubo. Do tab, valor inicial, 0. Valor final, 1. Do enter. Olha o que acontece. Ele calcula a integral, que é igual a 0,25, e ainda coloca aqui esse desenho aqui, que é a área da região sob a curva. Né? Muito cuidado quando você estiver calculando integrais, ou principalmente calculando áreas, porque se a sua função é negativa, você vai obter um resultado equivocado. Por exemplo, se eu fizer o cálculo de -1 a 1. Então, veja que -1, essa parte aqui está para baixo do gráfico. Então, olha o que vai acontecer. Não vou exibir isso aqui, vou fazer o cálculo aqui, ó. Integral. Vou aqui de novo, a mesma função, é a função Q. Agora, o valor é -1 e vou colocar 1. E aí, vou dar Enter. Ó, ele mostra as regiões certinho, mas o que acontece? Ele faz B igual a 0, porque ele está realmente calculando a integral de -1 a 1. E nós sabemos que a integral em intervalos simétricos de uma função ímpar, que é o caso dessa daqui, o resultado é 0. Então, na verdade, ele não está te dando o valor da área, ele está te dando o valor da integral. Então, você tem que saber calcular direito aí as áreas sob a curva para poder você conseguir o resultado correto. Então, tome cuidado. Ele também faz o cálculo de integral entre curvas, que é muito interessante. Então, por exemplo, eu vou habilitar essa outra função aqui, e aí eu quero a integral entre essas duas funções aqui. Essa daqui é x, essa daqui é x ao cubo, e eu quero aqui de 0 até 1, que é justamente onde vai ser a interseção delas. Então, vou aqui, integral. Aí, ó, integral entre. Aí eu vou aqui, entre. Aí, função. Qual é a primeira função que eu quero? Eu quero a função P, que é aqui x. Ó. Então, eu coloco P. A segunda função é a função Q, que é x ao cubo. Depois, o valor inicial, coloco 0. E valor final, coloco 1. E dou Enter. Ó, ele marcou certinho aqui e está me dando o valor dessa integral, que é 0,25. Então, é bem útil isso aí. Outra coisa que a gente consegue fazer também são gráficos de funções no R3. Então, eu vou fechar aqui essa janela de visualização e vou abrir a janela de visualização 3D. Ó, aqui aqui está o plano, né? Essas duas funções estão aparecendo aqui no plano. Vou não exibir aqui. E vou tirar o ponto A também. É claro que você tem que ter algum conhecimento mais avançado de matemática, mas é possível a gente fazer um gráfico de uma função 3D. Por exemplo, seno de t, vírgula, cosseno de t
Então, quando eu faço isso aqui é um círculo, né? Por enquanto, eu fiz um círculo aqui no eixo XY. E vou colocar a terceira coordenada como sendo T. E aí, olha o que acontece. Ao mesmo tempo que está rodando, está subindo T. Né? Então, eu posso modificar esses parâmetros aqui, por exemplo, colocar aqui 10T. Olha o que aconteceu com a função. Né? Eu posso mudar aqui no cosseno também, colocar 10T. Aí, ó, já ficou aqui uma hélice, aparece mais com a hélice, né? Ó. A hélice é justamente isso, você vai rodando e vai subindo ao mesmo tempo, né? E, e aí eu estou mudando aqui a velocidade com que ela está enrolando, né? Eu coloquei 10 aqui. E aqui eu posso também mudar o passo dela, aqui nesse último aqui, eu posso colocar dividido por 3, por exemplo. E aí ela vai ficar mais, ó, o passo vai ser um pouquinho menor, né? Então, olha aí, eu tenho aqui um objeto que é o gráfico de uma hélice, né? É uma construção em 3 dimensões. Bom, eu posso também colocar aqui uma função de 2 variáveis, por exemplo, né? Eu coloco, por exemplo, uma função, deixa eu não exibir aqui essa função, e escrever aqui, por exemplo, escrever aqui K de XY igual, eu posso colocar, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, ele construiu aqui, ó, a função. É o gráfico da função, que é um paraboloide, né? Então, você tem todas essas opções como ferramentas do GeoGebra. É claro que você precisa de um conhecimento maior de matemática, né? Então, já é uma questão bem mais avançada. Se você não estudou isso daí, você ainda vai estudar na universidade. E é possível também criar superfícies, criar vários outros objetos tridimensionais aqui nessa janela de visualização 3D do GeoGebra. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar uma curtida lá e habilitar as notificações, que é acionando lá o sininho. Então, espero lhe encontrar no nosso próximo vídeo sobre o GeoGebra. Até lá!